e a inteligência artificial, acredito que será possível prever doenças e tornar tudo mais personalizado, previsível e preventivo no futuro. Mas, neste momento, estamos tratando de duas questões distintas. Uma é a biologia e a outra é o problema central da consciência. Todo mundo ouvindo isto agora, de alguma forma está sofrendo. O sofrimento de cada um é ligeiramente diferente. Mas se você ampliar a visão o suficiente, é praticamente tudo a mesma coisa, em certo grau. Sim, se você tivesse um jovem vindo até você e ele fosse, sei lá, nem precisa ser tão jovem, talvez 16 anos, ou 30, ou 45, e precisasse dar uma orientação geral sobre como sofrer menos pelo restante da vida, que conselho você daria? Chegamos a um ponto na nossa evolução em que as pessoas não fazem essas perguntas. Elas só sabem que sofrem e querem uma solução imediata, algo como um antidepressivo ou algo semelhante. E é isso que criamos com a interpretação materialista do universo. As tradições de sabedoria nos dizem que sofremos porque, na verdade, na tradição de sabedoria oriental, servimos a 5 causas. A primeira delas é não saber quem somos. A segunda, não conhecer a natureza da realidade. A terceira, apegando-se e agarrando-se às experiências que são efêmeras. Experiências são transitórias. Você não consegue segurá-las como o arrependimento ou o próprio ato de experiência. Se eu perguntar a você o que aconteceu na sua infância, você diria que foi um sonho. Mas se eu perguntar o que aconteceu na noite passada, diria que também foi um sonho. O que aconteceu nesta manhã é um sonho. O que acontece com estas palavras, ao ouvi-las, elas deixam de existir. E eu tentando agarrar-me a isso, ou talvez fazer malabarismos com isso. Além disso, recuamos dessa percepção se ela for desagradável. Confundimos-nos com nossa identidade egóica, que é socialmente induzida, e tememos a morte. Essas são as 5 causas do sofrimento. Portanto, as tradições de sabedoria afirmam que você precisa descobrir o que é a realidade. E ao descobrir, você percebe que não consegue fazer isso aos 16 anos, a menos que esteja sendo preparado. Nas tradições de sabedoria, você foi preparado para a sabedoria. E isso começou o que chamamos de autoeducação, que é, aliás, o que é o yoga. Yoga significa união com o eu. A má interpretação do yoga como meras posturas físicas é equivocada. Os 8 ramos do yoga visam todos encontrar seu verdadeiro eu. Portanto, há princípios de inteligência social, inteligência emocional, postura física, técnicas de respiração, retirada dos sentidos, atenção focada, meditação e transcendência. Uma vez que você chega a esses últimos 3 aspectos do yoga, a transcendência é a chave. Você descobre quem realmente é, o eu que conhece o eu, não sendo iludido pelos construtos sociais. Então, vamos. Percorra essas 5 coisas. Número 1, não confunda a realidade. A realidade não é local, ela é infinita. Então, o que preciso compreender para evitar esse tipo de sofrimento? Preciso entender que ela não está localizada. E isso significa que você é infinito. Em um nível, você é tudo e nada, tudo e nada. Na verdade, você experimenta o amor não como um sentimento, mas como a interconectividade inescrutável com tudo o que existe. As pessoas atualmente têm essas experiências com psicodélicos, ou podem proporcionar algo semelhante até através de realidade virtual, porque já estamos em uma espécie de realidade virtual. Número 2, apegar-se, agarrar-se àquilo que é inatingível. Toda experiência é inatingível. Portanto, a consciência de uma experiência não é a experiência. A consciência de um pensamento não é um pensamento. A consciência de um pensamento é independente dele. Se você se identifica com a consciência ao invés do pensamento, que é como uma nuvem passando pelo céu, você não se prende a ela nem se identifica com ela. Isso requer treino. Como está no Rig Veda, que pensamentos nobres venham até mim de todos os lados, pois seus pensamentos não são sua criação,
Eles são socialmente construídos e circulam através de você, embora nos identifiquemos com eles. Então, o número 2 é a identificação com aquilo que é efêmero, transitório, inatingível. Número 3. No que diz respeito ao número 2, precisamos deixar de nos prender, de nos associar aos pensamentos, às experiências, para sermos livres. Você pode se associar a eles, mas não se prender ou se identificar com eles. Pode se associar aos pensamentos. Por exemplo, se você teve um trauma na infância ou passou por algo difícil, ou foi rejeitado pelo seu parceiro, tendemos a nos identificar com isso. E, na verdade, isso é transmissível epigeneticamente. Sabemos, por exemplo, que durante o Holocausto, na invasão dos Países Baixos pelos nazistas, houve fome entre os judeus. Agora, 3 ou 4 gerações depois, os descendentes dessas pessoas traumatizadas têm diabetes, porque em algum lugar no corpo deles há uma memória da fome. Eles estão retendo carboidratos, têm resistência à insulina, etc. Se você pegar um rato e expô-lo a um cheiro que ele gosta, como lavanda, e então aplicar um choque elétrico nele por 7 gerações, os ratos passarão a temer aquele cheiro específico. Recebi em uma fazenda de vacas. Havaí, onde costumavam ter fios elétricos usados como cercas, causavam leves choques elétricos. Agora, eles não têm mais os fios, mas os descendentes daqueles bois que foram traumatizados não atravessam aquela cerca, nem o local onde ficava a fronteira. Portanto, é mais uma questão misteriosa. Onde fica a memória? A maioria das pessoas, se perguntar onde está a memória, apontará para o cérebro. Se eu perguntar o que você comeu no café da manhã hoje, qual foi? Essa é uma pergunta bastante pertinente. Eu comi uma salada, com algum frango. Então, onde estava essa memória antes de eu fazer a pergunta? Não há um lugar no cérebro onde se possa indicar que a memória residia. Mas assim que faço a pergunta, as redes neurais se ativam. Mas onde exatamente está a memória? É uma espécie de retiro. O único lugar é a consciência. Porém, a consciência não pode ser localizada. Sabe quando as pessoas têm lesões cerebrais, acidentes de carro e perdem a memória? Sim. Então, o cérebro está danificado. Você não ouve mais a música. Isso não prova que ela está no cérebro em algum lugar? Será que Shakespeare está na sua tela de cinema ou televisão? Ou tudo o que você lê no livro? O autor está no livro? É uma confusão entre o instrumento e o usuário do instrumento. A falha do instrumento não reflete o usuário. Shakespeare viverá ainda como um CD ou algo assim, o que é realmente compreensível. Mas onde estaria essa mente localizada dentro do CD ou do cérebro? Certamente não. O cérebro é como um CD, entende? O que acontece no cérebro é chamado de correlações neurais da experiência. Como já mencionei antes, não há uma experiência que possa ser colocada no cérebro, pois é lá que não se encontra consciência de si. Quando pensamos em algumas dessas doenças neurológicas, como demência ou Alzheimer, qual a evidência que elas fornecem? Bem, acho que muitas pessoas ainda não têm uma compreensão clara de onde começa o Alzheimer ou o que se chama atualmente de demência. Sabemos que o Alzheimer se deve ao acúmulo de uma substância chamada proteína beta-amiloide no cérebro. Existem cerca de 40 genes que predisponem à doença de Alzheimer, sendo que 3 deles são provavelmente completamente penetrantes, ou seja, predizem a doença devido ao determinismo genético. Os demais estão relacionados a fatores como falta de sono, inflamação, estresse, ou uma dieta que causa inflamação, além de ritmos biológicos desregulados, entre outros. Assim, há causas identificáveis para o Alzheimer. Mas, novamente, o Alzheimer é... E essas doenças neurológicas, todas aquelas que estamos discutindo, são coisas distintas. Estamos falando de 2 realidades diferentes. Uma é a consciência, que é uma realidade fundamental, e a outra é o instrumento que chamamos de cérebro. Agora, devo lhe dizer que o que estou dizendo talvez não seja necessariamente aceito pela ciência convencional, mas a ciência tradicional não consegue responder ao problema difícil da consciência, ou seja, onde a experiência ocorre e não demonstra interesse nisso. Atualmente, as 2 áreas mais promissoras na ciência médica, na verdade há 3 ou 4,
São, por exemplo, o que chamamos de edição genética com CRISPR, que em breve permitirá editar genes de forma semelhante à edição de e-mails, embora isso afete talvez de 5 a 6% do determinismo genético. O restante envolve estilo de vida e epigenética. É nesse âmbito que estamos na ciência médica. Com o aprendizado de máquina e a inteligência artificial, acredito que será possível prever doenças e tornar tudo mais personalizado, previsível e preventivo no futuro. Mas, neste momento, estamos tratando de duas questões distintas. Uma é a biologia e a outra é o problema central da consciência. Logo abordaremos os pilares do bem-estar. Queria concluir aqueles 5 pontos do sofrimento. Sim, podemos chamá-los de 5 classes, em sânscrito. Então, o terceiro ponto refere-se à retração diante de experiências que interpretamos como desagradáveis. Mas, mais uma vez, a consciência da experiência não é a experiência em si. Uma vez que você consegue observar a experiência, você se liberta dela. Você não se identifica com ela. Essa é uma reflexão interessante. Ela passa pela tela da minha consciência como uma nuvem no céu. Eu não sou a nuvem, sou o céu. Não sou isso. Não sou a peça na tela. Assim, um exemplo seria a frase recuar de experiências desagradáveis. Então, dê um exemplo. Alguém na minha vida, alguém da minha família morre. Você, obviamente, fica assustado, porque se identifica com a experiência. Mas todos morrem. Quero dizer, trilhões de pessoas já morreram. Você não é a única que vai morrer. E o que realmente morre é um mistério. O corpo morre. As sementes da memória se reciclam, pois afinal, o que é a memória se não informação que é reciclada através da consciência coletiva? Assim que você nasce, já nasce em um mundo interpretado. Um mundo com memória, um mundo com imaginação, um mundo com consciência não local que, agora, se localiza através do seu cérebro, como esse processo que você... Chame o corpo. O corpo é uma atividade na consciência. A consciência em si não está sujeita ao tempo. Apenas você reconhece que o tempo é uma experiência que temos assim que há uma divisão entre sujeito e objeto. Assim que ocorre essa divisão, que é artificial por natureza, essa é a atividade unificada. Aí nasce o tempo, a experiência do tempo. Portanto, na sua vida, se alguém morre, Deus nos livre, você sofre, você lamenta. O que é um processo natural e possui um ciclo de vida. Você não se apega a isso. Na verdade, você o aceita. Você o abraça. Quando você recua ou nega, a resistência cria ainda mais estresse. Então, o que chamamos de estresse é resistência à existência no momento presente. Se você não resistir à experiência do agora, ela passará por você. Quando algo realmente ruim acontece no trabalho, por exemplo, meu chefe me informa que fui demitido. A mentalidade necessária para evitar o sofrimento, nesse caso, não é uma mentalidade, mas um passo na consciência. A consciência da mente não é a mente. Quem sabe disso, ou o que é isso, é a verdadeira fonte de conhecimento. Isso é o que você precisa mudar. Assim que você transita da experiência direta para a consciência na qual a experiência ocorre, torna-se independente dela. E é exatamente isso que esses 8 passos do yoga representam. Um processo, uma mudança de identidade. Começamos com uma mudança de identidade. Do eu presumido para o eu fundamental, que é infinito, sem causa, não sujeito a nascimento e morte, sem espaço atemporal, incompreensível, infinito, irreduzível e fundamental. Parece quase como se eu estivesse saindo de mim mesmo e observando a minha própria projeção, correto? Olhando para a projeção de si mesmo, estamos observando a projeção do seu avatar. E isso é muito difícil de fazer, porque estamos nos tornando cada vez mais avatares, especialmente com ferramentas como as redes sociais. Sim, estamos sendo reforçados, por exemplo, com milhões de seguidores ou meio milhão de seguidores. Eles estão seguindo o meu avatar. Assim, não sabemos mais quem realmente somos. Você se confunde com o avatar.
E a batalha é toda entre os avatares e a busca por importância. Como alguém pode desistir dessa batalha e recuperar sua paz? Na verdade, o oposto disso é a criatividade. A criatividade é o oposto do determinismo. Se você não quer ser um robô biológico ou um algoritmo, que é o que somos atualmente, somos algoritmos biológicos, robôs biológicos. E essa, aliás, faz parte da nossa evolução. Não é algo totalmente novo. Os animais, mas eles têm uma vantagem. Vivem no presente momento, enquanto você e eu possuímos uma imaginação capaz de projetar o futuro, de até mesmo contemplar a morte como a culminação da experiência de vida. Nós lamentamos o passado, antecipamos o futuro. E nunca estamos de fato no presente, embora este seja o único lugar onde realmente estamos neste exato momento. Não há maneira de escapar dele, exceto através da nossa imaginação, que nos permite fugir. Assim, a pior utilização da imaginação é o estresse. A melhor utilização é a criatividade. A criatividade é uma ruptura no algoritmo, uma descontinuidade fundamental, uma criatividade autêntica, não as inovações corriqueiras, como um iPhone 13 com uma câmera melhor do que o 12, que não representam criatividade. Criatividade é morte e ressurreição. É a morte do contexto, do significado, das relações e histórias, e a sua substituição por novos significados, relações e narrativas. Seja essa criatividade fundamental, como Einstein ao desenvolver a teoria da relatividade, ou os físicos quânticos que desafiaram todas as regras do físico newtoniano, ou ainda uma grande obra de arte, como as composições de Beethoven, as letras de Swift. Tudo isso é criatividade original. Criatividade é uma ruptura no algoritmo que decide, que oferece uma nova perspectiva. Minha avatar, por exemplo, entrando na espécie de muralha de avatares com outros avatares, é uma expressão dessa ruptura. Minha antídoto a isso é minha própria criatividade, ou a sua própria criatividade. Cada momento é uma oportunidade de escolher entre repetir o passado ou ser um pioneiro da criatividade e do futuro, e isso, a propósito, acontece individualmente e coletivamente. Nós mudamos a visão de mundo. O mundo deixou de ser plano. O solo deixou de ser estacionário e o mundo deixou de ser material. Toda a tecnologia que utilizamos baseia-se na ideia de que a essência do mundo físico não é física propriamente dita. Eu poderia te ver exatamente como você realmente é. Uma vastidão vazia, pontilhada por alguns pontos dispersos, relâmpagos elétricos aleatórios. E no nível mais fundamental, não existem fronteiras. Fronteiras são percepções. Quando experimentamos o êxtase espiritual, que é inefável, não há fronteiras. É por isso que as experiências de quase morte, as experiências com psicodélicos, os picos de experiência, as performances musicais, qualquer ruptura com a realidade ordinária é inefável e, na verdade, curadora. Essa é uma das razões pelas quais o recente ressurgimento do interesse pelos psicodélicos é tão fascinante, porque ele nos liberta da nossa identidade de sermos comprimidos no volume de um corpo ao longo de uma vida. E ponto número 4, os 5 pontos de sofrimento. Número 4. Confundir a sua selfie com você mesmo, sua identidade egóica. Já falamos sobre isso. E o 5º ponto é a morte. Mas todos eles têm uma única solução. Primeiro, descobrir quem você realmente é. Como alguém descobre quem é? A transcendência. Aqui vai outra coisa. Não existe um sistema de pensamento, religião, filosofia ou ciência. That irá levá-lo ao conhecimento da verdadeira realidade, porque sistemas de pensamento são justamente isso, sistemas de pensamento. O que é que dá origem ao pensamento? É isso que você não fará. Essa tem sido a busca eterna nas tradições espirituais. Não estou falando de dogmas religiosos ou ideologias, mas atualmente é muito comum as pessoas dizerem: não sou religioso, sou espiritual.
Isso quer dizer a mesma coisa. Quando você tem uma experiência espiritual, primeiramente ocorre a transcendência. Você encontra sua identidade além do espaço e do tempo. Em segundo lugar, há a emergência de valores platônicos, como a verdade, a bondade, a beleza e a harmonia, nomeados em homenagem a Platão, ou o amor, a compaixão, a alegria e a equanimidade. E em terceiro lugar, a perda do medo da morte. Isso é exemplificado por Jesus, Maomé, Rubi, Buda, por todos os luminares que você conhece e que podem ser estudados desde que as pessoas criaram sistemas de pensamento. Então, qual é a maneira mais fácil de acompanhar esse processo? Há alguém ouvindo isso agora, dirigindo na rodovia. Um caminhoneiro, por exemplo. Tire um tempo todos os dias para ficar sem ocupação. Até mesmo a busca espiritual é uma ocupação. Portanto, reserve um pouco de tempo, sabe? Acho que foi Kafka quem disse que todos os problemas da humanidade advêm da nossa incapacidade de ficar quietos e não fazer nada. Preferimos nos eletrocutar. Estamos sempre fazendo. Somos meramente fazedores. Humanos. Deixamos de ser seres humanos de verdade. Então, se eu parar o caminhão na rodovia e disser, sabe de uma coisa? Deepak me aconselhou a reservar um tempo para mim mesmo e ficar no caminhão por 15 minutos diários. Como isso irá me ajudar a transcender? Começa um processo. Começamos a nos perguntar, quem sou eu? Reflita sobre essas questões diariamente. Quem sou eu? O que quero? Qual é o meu propósito? Pelo que sou grato. E quem sou eu sem esses conceitos? É um grande mistério, não é? Quem você realmente é? No final das contas, você percebe que é a consciência na qual toda a experiência acontece, mas você não é a experiência. As experiências acontecem no tempo. Você não está no tempo. E isso requer um tipo de educação diferente. Não faz parte da nossa cultura, embora já tenha feito parte de outras culturas. Se você ler Platão e a República, e você verá que isso fazia parte de todas as culturas, mas eram poucos luminares. As pessoas romantizam até mesmo isso na espiritualidade da Índia. Bem, a Índia foi sempre violenta. Por muitos séculos, poucos luminares, os sábios dos Upanishads, e temos uma certa romantização em relação à cultura grega. Sabe, os gregos eram os povos mais civilizados do mundo. Bem, sim, Sócrates e as ideias permanentes, e você conhece Pitágoras, e posso citar alguns, mas o restante do país, mesmo naquela época, tinha escravidão, sexismo, e o que era a origem dos Jogos Olímpicos, onde sacrificavam humanos, e sabe, ainda estamos praticando isso nos dias atuais, repetindo esse ciclo com os que chamamos de torcedores, as virgens vestais do passado. Na verdade, não mudamos muito.